Olá, alunos do curso de Direito da Unifil, alunos do quinto ano. Aqui é o professor Sérgio Neme, responsável pela disciplina de Ética Profissional, né? A Ética das Profissões Jurídicas, a Ética Profissional. E eu estou aqui mais uma vez com vocês, dando sequência nos nossos estudos. Pessoal, é o seguinte, até o nosso encontro passado, nós viemos estudando o Estatuto da OAB basicamente na sua ordem, né? Como assim na sua ordem? A gente veio seguindo ali item por item, né? Como é de praxe. Nós tínhamos avançado até os impedimentos, né? Ou seja, falamos ali até as causas de impedimentos, né? E as incompatibilidades. E se a gente fosse seguir na ordem, o nosso próximo tema seriam da ética profissional e das sanções disciplinares. Porém, porém, por uma questão de didática, eu aqui vou subverter um pouco a ordem. Acontece que logo que a gente acabar de estudar o estatuto, o nosso próximo tema de estudo é o estudo do Código de Ética da Advocacia, do Código de Ética e Disciplina. E a maioria dessas previsões que o estatuto traz nos seus artigos do 31 até basicamente o 50, né? Perdão, do 31 até basicamente o 44, né? Então são ali uns 15 artigos que o estatuto ele dá uma mera pincelada. Esses mesmos temas eles são bem mais aprofundados dentro do Código de Ética. Então, é por isso que, digamos assim, não faz muito sentido a gente ver isso de forma superficial para depois ir lá aprofundar. Eu entendo que é mais cabível estudar esses temas em conjunto. Então, qual que é a minha proposta? A minha proposta, e eu acho que conversando até com outros professores que já deram essa disciplina aqui na instituição em anos anteriores, ou com professores que já deram essa disciplina também em outras instituições, acho que quase todo mundo ele seguiu essa mesma proposta. Ou seja, ao invés de a gente começar estudando a ética aqui no Estatuto já, a gente esmiuçar os demais temas do Estatuto, que são tão importantes quanto, e quando formos estudar o Código de Ética, que é o tema do nosso segundo semestre, aí, a gente, basicamente o segundo semestre é quase todo dedicado ao Código de Ética, né? Às vezes o Estatuto não dá tempo de terminar, eu acho até que bem ajustado a gente termina, mas caso não dê também, isso vai ser um ou dois encontros lá no segundo semestre, jamais além disso. Mas independente disso, daí quando a gente tiver o código de ética em mãos, aí a gente usa ele como referência, como referencial para estudar esses mesmos temas, sem obviamente deixar de ver o estatuto, né? Porque quando a gente estiver então estudando o código de ética, a gente vai fazer remissão a esses mesmos dispositivos e vamos estudá-lo. Então veja, gostaria de deixar muito claro isso, nós não estamos deixando de lado, nós simplesmente vamos pegar esse assunto que tem previsão no estatuto para casar ele, para que ele fique melhor explicitado, porque quando, por exemplo, ele fala aqui, olha, sanção disciplinar, né? Aqui ele explica de forma superficial, lá no código de ética ele aprofunda de como vão funcionar essas sanções disciplinar, né? Da mesma forma que aqui no estatuto vai ter uma previsão genérica e superficial sobre os processos administrativos disciplinares, né? Os processos disciplinares que a ordem tem. E o seu julgamento, as suas fases de julgamento, que são esmiuçados aonde? Qual que é o procedimento, como é que funciona? É lá no Código de Ética e Disciplina. Então a gente vai estudar esses temas em conjunto, tá? Por quê? Olha, para aprimorar, né? Até para não estudar coisas assim como se fossem coisas separadas, porque na verdade não são. Tecnicamente, qual que é a função do Estatuto e qual que é do Código de Ética? O Estatuto ele é o Estatuto da Advocacia como um todo. Ele, na verdade, é o nosso, digamos, principal é o nosso principal aí referencial no estudo da advocacia, né? O nosso principal, digamos assim, referencial quando você quer saber sobre a carreira, o estatuto, né, é o que vai ter as principais disposições. Só que quando o tema envolve ética profissional e disciplina, né, ética profissional e disciplina, aí você tem complementando isso, não obstante as previsões estatutárias, ou seja, como se fosse um decreto, não é um decreto, obviamente, porque ele é aprovado por meio de resolução do Conselho Federal, mas a mesma função que o decreto desempenha para as leis, em matéria de ética e disciplina, o Código de Ética vai fazer isso em relação ao Estatuto. Ou seja,
ele tem uma função de norma complementar, a fim de esclarecer temas ali já previstos, sempre obedecendo os parâmetros previstos em lei. Então é óbvio que o Código de Ética e Disciplina não pode expandir, né, criar coisas além. Ele simplesmente regulamenta aquilo que a lei, né, que é o estatuto, nos autoriza. E aí a pergunta, e o que vem então adiante, né? Se a gente não vai estudar, nós vamos aqui ir para o próximo item do estatuto para poder ter mais eficiência no estudo da questão da ética e disciplina, né? Porque são realmente um pouco superficiais as disposições do estatuto, e o código de ética é muito mais amplo, é muito mais trabalhado nesse aspecto, né? Então, qual seria o próximo tema, né? O que a gente estudaria adiante? Que é o que nós vamos fazer hoje. A gente vai estudar um pouco hoje a organização da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Eu acredito que não é possível falar tudo sobre isso em uma aula só, porque é um tema bem grande, né? Porque, por exemplo, o Conselho Federal, que é o nosso principal objeto de estudo, pelo menos hoje, ele tem muitas características, o Conselho Federal. Então, eu acho que a gente não seria uma questão até didática, de boa qualidade, e principalmente preocupado com vocês que têm uma, digamos assim, aqueles que realmente estão estudando, e eu vejo que alguns alunos aí me procuram durante a semana com dúvidas e tal, e eu tenho muito essa percepção. Eu me preocupo com vocês que estão estudando aí por conta, né, em que sentido assim, que estão realmente estudando além de assistir os vídeos, de que se eu passo um conteúdo muito extenso numa semana, como você também tem outras disciplinas, isso pode ficar um pouco comprometido. Como, felizmente, a nossa matéria tem uma carga horária bem tranquila, bem elastecida, né? Para que vocês tenham ideia, eu, quando tive essa matéria na graduação, eu tive ela em 6 meses, ela era semestral em vez de anual, como é a de vocês, né? E, e ela ainda era trabalhada com ética, né, voltada à ética do ponto de vista filosófico, né? Não estou reclamando dos meus professores sobre o tema, nem nada, mas o que acontecia é que, como essa matéria era uma matéria que ficava meio perdida, assim, e não se dava um devido valor tanto a ela na época, né? A gente tinha muito menos tempo, e hoje, quando eu olho a grade de vocês, eu me dou muito por satisfeito, assim, com o trabalho que a Unifil faz, porque eu acho que a Unifil realmente preza por isso e tem uma preocupação muito grande em relação a isso, principalmente com vocês, né, que vocês têm uma boa formação acadêmica. E por isso, eu posso dizer com muita tranquilidade que a gente tem um tempo muito bom para cumprir a carga horária, para cumprir não a carga horária, né, para cumprir o cronograma dessa disciplina, os conteúdos programáticos que ele tem, né, sem precisar enrolar, porque óbvio não é esse o objetivo, vocês estão no 5º ano, não quero tomar o tempo de vocês, mas nós temos um comprometimento com o conteúdo, que ele é de suma importância para a prática profissional, mas eu diria para vocês, obviamente, que estão aí no 5º ano, vocês sabem do que eu me refiro. Você deve estar avizinhando aí de fazer, se já não fez, exame da ordem. E esse é um tema que você precisa conhecer para o exame da ordem. Precisa conhecer, porque é um tema relativamente tranquilo, mas que ao mesmo tempo, né, apesar de ser relativamente bem tranquilo, ao mesmo tempo pode representar, por exemplo, a sua aprovação ou não na primeira fase por um tema que você, com a minha ajuda e também com um pouquinho de parcela de dedicação sua, consegue estudar com muita tranquilidade. O que eu quero ser aqui, obviamente, para vocês, é um facilitador no desenvolvimento dessa disciplina. E é o que eu pretendo ser. Bem, o que nós vamos estudar hoje, então? Né? Qual que é a nossa temática de hoje? A nossa temática de hoje, que presumo eu ocupará aí, então, mais ou menos aí umas duas semanas e poucas de aula, né? No máximo 2 semanas de aula, quer dizer, ou seja, esse e o nosso próximo encontro. A estrutura, né, da Ordem dos Advogados. Porque existe um título dentro do Estatuto chamado da Ordem dos Advogados. Porque ele começa explicando um pouco sobre a advocacia enquanto carreira, mas também explica a estrutura da ordem. Porque a OAB tem uma estrutura hierárquica, que é obviamente que ela tem que existir, e ela tem finalidades. É importante saber por que existe essa estrutura, ou melhor, por que ela serve. Agora, uma primeira pergunta aí que vocês precisam tomar até cuidado com ela, né? O que a OAB é? Você se pergunta assim, mas o que a OAB é?
Ah, a OAB é um conselho de classe. Ah, ok, mas na natureza jurídica da OAB, né? O que é a OAB? A OAB é uma pessoa jurídica, ok. Mas ela é de direito público ou de direito privado? Bem, é complicado isso, mas ela é uma pessoa jurídica de direito público. Mas então, professor, ela é um órgão público? Não. Quando você estuda um direito administrativo, a OAB é um tema meio complicado. É preciso o professor de direito administrativo explicar a OAB, sabe por quê? Porque assim, a OAB ela fica num limbo. Ela é uma pessoa jurídica de direito público, isso é indiscutível. Ela é uma pessoa jurídica de direito público, mas mesmo sendo uma pessoa jurídica de direito público, não se aplica a ela todas as regras aplicáveis a, né, uma entidade que compõe a administração pública direta ou indireta. E por que isso? Há muitos anos atrás, sobre uma série de situações, chegou-se ao Supremo Tribunal Federal uma série de ações que discutiam até que ponto a OAB, né, ela, enquanto instituição, ela se submeteria ao regime jurídico das entidades componentes da administração pública. Ou se ela aplicaria, então, o regime das privadas. E o Supremo, ele denominou a OAB como um órgão, uma entidade da administração pública, ou seja, isso é indiscutível, ela faz parte da administração pública, mas ele disse que ela é sui generis. Sui generis quer dizer que ela é peculiar, sem um gênero específico, a única do seu gênero. Quando o Supremo disse isso, não pela frase em si, mas pela aplicação que ele deu a isso, o que ele basicamente deu a entender é que, apesar dela ser um órgão que compõe, sim, de alguma forma, a administração pública, ela não se submete aos mesmos regimes que a administração pública se submete. Eu vou tentar traçar aqui 3 exemplos, tá? Primeira coisa, órgãos da administração pública, contratação, servidores. Cláusula prevista no artigo 39 da Constituição. O ingresso nas carreiras públicas se dá exclusivamente por concurso público. A OAB faz concurso público? Não, não é obrigada a fazer concurso público. Segundo exemplo, licitação, né? A aquisição de bens e serviços para a administração pública se dá por mediante lei de licitação, lei 8666. Vocês devem estar estudando isso com o professor Ivo, que eu acredito que vocês tenham direito administrativo no 5º ano, e vocês devem estar estudando, então, o regime jurídico aplicável às compras no setor público, que é aplicável à licitação. OAB é obrigada a seguir lei de licitação? Não. Terceiro exemplo, né, que é bem mais recente. Esse eu lembro dessa história, eu lembro que até conheci um dos procuradores do TCU envolvido nesse processo. Vocês sabem que existe na administração pública direta, né, um órgão de controle que assessora o poder legislativo. São os tribunais de contas. Os tribunais de contas são órgãos de controle e eles fazem parte da estrutura do poder legislativo e eles servem como órgão de controle para ajudar o legislativo a fiscalizar as contas do poder executivo. Todos os órgãos submetidos à administração pública direta ou indireta, então, têm suas contas auditadas pelos seus respectivos tribunais de contas. No caso dos municípios e dos estados, o TCE do estado a que se referem, e no caso dos da União, o Tribunal de Contas da União. Há uns anos atrás, o Tribunal de Contas da União oficiou a OAB exigindo que ela prestasse contas, né, das suas atividades como órgão componente da administração pública ao TCU. E a OAB entrou com uma ação no Supremo, e o Supremo reconheceu que, não obstante, em razão dessa natureza sui generis que a OAB tem, a OAB não se submete à prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. Então, definir a OAB. Olha, a OAB é um órgão componente, ela é uma pessoa jurídica de direito público, mas ela é uma pessoa de direito público de natureza peculiar, né? Ela tem personalidade jurídica, ela tem as suas estruturas, só que você não pode tratar ela como um órgão público como outro qualquer, porque ela tem prerrogativas especiais. A Constituição não menciona nada disso. O Estatuto também não é muito claro, mas isso é um desdobramento
de uma construção feita pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No primeiro artigo, que trata da própria Ordem dos Advogados do Brasil, o Estatuto ele não ocupa se explicar nada disso, tá? Ele simplesmente fala que a Ordem dos Advogados do Brasil ele é um serviço público, né? Quando eu uso o termo serviço público, é que ele presta um serviço público, ou seja, ela tem uma finalidade de interesse comum, tem personalidade jurídica e se estrutura de forma federativa, ou seja, se subdivide. E aí vem as suas finalidades. Pessoal, parece bobagem, mas é importante que você conheça as finalidades previstas no artigo 44, tá? Por quê? O exame da ordem gosta de perguntar essas coisas. Então vamos lá. Defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. O que ele está querendo dizer nesse primeiro dispositivo é que a OAB tem um compromisso institucional com a Constituição. A OAB foi muito participativa na Constituinte de 88 e ela tem um compromisso institucional com essa Constituição vigente, mas não só com a Constituição, com toda a ordem jurídica vigente no nosso Estado, no Estado de Direito. O que é o Estado de Direito, né? Estado de Direito é aquele onde há o império da lei, né? A lei vigora, as leis devem funcionar, o Estado deve resolver todos os conflitos, quando eles existem, eles devem ser resolvidos sempre de acordo com os critérios previstos na lei. A preocupação com os direitos humanos, esse conceito um pouco mais abstrato de justiça social também é uma das preocupações da OAB, e pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas. Ou seja, é meio genérico, mas eu vou tentar desdobrar aqui, por exemplo, nesse último, né, o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. A OAB desempenha um papel fiscalizatório, ele não tem o mesmo papel que o MEC exerce, mas ela também tem um papel fiscalizatório, quanto à questão dos cursos de direito. Todo curso de direito, quando ele é criado, mas especialmente para o seu credenciamento, mesmo o MEC visitando e credenciando esse curso, a OAB também tem uma comissão, né? Dentro da OAB, uma das comissões que tem é uma comissão voltada justamente para a educação jurídica, e essa comissão, que varia aí o nome de cada sessão, tem um nome diferente, tá? Mas essa comissão, ela tem por finalidade fiscalizar os cursos de direito. Em que sentido? Ela vai agendar uma visita, assim como o MEC faz, e vai pedir uma série de informações para apurar ali e mensurar a qualidade. Professor, a OAB tem direito de fechar um curso? Não, ela não tem esse poder. Mas ela recomenda ou não recomenda um curso. E eventualmente, se ela entender que um curso é de baixa qualidade, o que ela vai fazer é ela não vai recomendar esse curso, dizendo, olha, esse curso não é recomendado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Professor, é a Unifil. A Unifil, eu participei, né, estava lá, lembro até uma pessoa que eu tive muito contato acadêmico com ela, uma professora, que veio, uma das compores dessa comissão da OAB, isso já tem alguns anos, quando essa comissão da OAB veio, deve ter, mais aí, brincando uns 4 ou 5 anos, participei desse credenciamento, estive na reunião com a comissão da OAB, não sozinho, mas com todos os colegas aí do colegiado, e para que vocês saibam e tenham orgulho da nossa instituição foi recomendada com nota máxima, né? A OAB faz uma avaliação e nós fomos avaliados com nota máxima pela OAB em todos os nossos critérios de qualidade do curso. Corpo docente, infraestrutura, comprometimento da instituição, enfim, os itens que a OAB analisa, né? Promover com exclusividade a representação e defesa e a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil, traduzindo tudo que envolve a defesa, a representação das carreiras jurídicas da advocacia, da carreira jurídica da advocacia, é exclusivamente a OAB que representa. Nenhuma outra entidade representa advogados, pelo menos não os advogados com uma carreira da advocacia, né, tem representatividade para falar em nome de advogados no Brasil, a não ser a OAB. Ela tem exclusividade por lei disso. Isso não impede a criação, por exemplo, de associações de advogados, mas eles não são representativos da carreira da advocacia. Por exemplo,
Eu já fiz parte de algumas associações de advogados, especialmente na minha área de atuação. Mas essas associações andam muito enfraquecidas nos últimos anos, tal, né? Mas essas associações, elas servem assim para ter o debate, para ter promover curso, promover evento, promover congresso, mas elas não representam a advocacia, né? Então quem fala em nome dos advogados com exclusividade é a Ordem dos Advogados do Brasil, no caso a OAB, né? E aí um detalhe importante, né? Que a OAB não mantém com órgãos da administração pública nenhum vínculo funcional, ou seja, vínculo funcional você pode compreender aí de que ela está vinculada diretamente a algum órgão, ou hierarquia. Traduzindo, ela é um serviço público, mas ela não faz parte da administração pública. Ela não faz parte da administração pública. Ela não se submete a nenhum dos poderes, né? Porque não obstante ela ser um serviço público, ou seja, ser algo vinculado a um serviço do bem comum, interesse comum, ela não se submete a nenhum órgão da administração pública. E aí, mais uma vez, de forma repetitiva até, o uso da sigla OAB, né, o uso dessa sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Nenhuma outra entidade, nenhuma outra instituição, nenhuma empresa, ninguém pode usar esse símbolo, a não ser que tenha vínculo com a própria OAB. Nós, advogados, podemos usar isso? Sim, dentro das nossas atividades, mas sempre falando em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. E é por isso que nós temos nossos órgãos representativos. Aí, pessoal, vem a estrutura, né? A OAB, ela se estrutura como se fosse em 3 níveis: federal, estadual e não necessariamente municipal, tá? Esse último é o que exige um pouco mais de cuidado. O Conselho Federal, ele é aquele que representa a OAB a nível nacional. Para cada estado, existe um conselho seccional, né? Aqui no Paraná, o conselho seccional da OAB Paraná, né? A OAB Paraná é um conselho seccional que está hierarquicamente vinculada, ou seja, há uma hierarquia entre os conselhos seccionais e o Conselho Federal, que obviamente tem sede na capital federal, tem sede em Brasília. E as subseções? As subseções são divisões, né, da OAB a nível local, cujo o menor espaço territorial que ela pode ocupar é um único município. Mas não quer dizer que vai haver um conselho seccional, não, eu falei conselho seccional, mas é subseção. Estou retomando, a subseção é uma divisão a nível local, cujo menor espaço territorial que ela pode ocupar é um município. Sendo que na maioria dos casos, você já tem, às vezes, 2, 3 ou mais municípios compondo uma seção, né? Não tem problema nenhum. Mas, pode dividir uma por município? Pode. Desde que tem alguns requisitos para a criação de um conselho seccional e nunca inferior a um único município. Por maior que esse município seja, você não pode ter um conselho seccional mais de um dentro de um mesmo município. Por exemplo, a seccional de Londrina, ela pega uma... Posso até confirmar aqui que de cabeça que não é o termo conselho seccional hoje, mas ela pega mais de um município, que não é só Londrina, né? Então, eu depois posso até procurar aqui, mas ele não é só Londrina. Poderia ser só Londrina? Até nem teria problema, né? Mas, o que acontece? Geralmente ele acaba abrangindo mais de um município, ou vários municípios. Então, né, lembrando, essa estrutura se dá dessa forma. A nível federal, Conselho Federal. A nível de estado, Conselho Seccional. E a nível regional, não necessariamente um único município, as subseções. E as caixas de assistência dos advogados. Esse é um outro órgão em paralelo. As caixas também de assistência dos advogados, elas são organizadas a nível seccional. Então, cada estado tem a sua caixa de assistência. Aqui no Paraná tem a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, né? E cada outro estado vai ter aí a sua caixa de assistência. A função dela, né, nós vamos falar até dessas caixas de assistência, é promover
é promover, digamos assim, itens de coisas do interesse da advocacia, como saúde, educação, benefícios. Ela é uma caixa de assistência, ela é uma caixa de benefícios, né? Inclusive aposentadoria, né? E aí o que, que acontece? A função dessas caixas de assistência é promover, digamos, todos os benefícios no sentido para os componentes da advocacia naquela sua região, alguns independente, né, de qualquer coisa e outros mediante adesão. Então você vai ter benefícios que só pelo fato de você ser advogado inscrito você vai ter, e outros benefícios, mesmo na condição de advogado, você vai ter que pagar por esses benefícios, né? O Conselho Federal tem personalidade jurídica, os conselhos seccionais também. é, e aí o que ele vem diz que as subseções são partes autônomas dos conselhos seccionais, mas na verdade eles não têm personalidade jurídica, tá? E também as caixas de assistência também vão ter personalidades jurídicas. Aí é um privilégio que a OAB tem, né? A OAB tem imunidade tributária como um serviço público em relação aos seus bens, rendas e serviços. É, e os atos da OAB também, né? Os atos, uma outra coisa que, já que ela compõe serviço público e ela tem esse benefício, ela tem um outro dever, a publicidade. Todos os atos internos da OAB devem ser publicizados pela imprensa oficial. Não obstante, a OAB também tem, mas dentro do Diário Oficial, por exemplo, da União, os atos internos da OAB eles também vão ser publicados lá junto com os atos da administração pública direta e indireta da da OAB. Ela tem competência a nível nacional para fixar regras, na competência a fixar regra de cobrança dos seus inscritos, contribuições, preços, serviços e multa, né? Só que essa regra a nível federal, ela é dada uma certa autonomia a cada seccional. Então você tem regras, por exemplo, diz assim, ó, como é que funciona para fixar a anuidade? Existem regras estabelecidas pelo Conselho Federal e um tanto de regras aí vem para o conselho de cada secção, né? Então cada conselho seccional vai ter suas regras. Então por isso que a anuidade da OAB ela vai variar de estado para estado, porque a depender do estado que você tiver, você vai ter que submeter as regras daquele seccional. E que não obstante existir um módulo comum que vem de regras do Conselho Federal, cada estado tem suas autonomias para, digamos, ampliar ou reduzir o custo que isso vai ter, né? E ele está dizendo também, vocês devem ter estudado isso, a questão aí de como ser título executivo, né? O não pagamento dessas obrigações perante a OAB constitui um título executivo extrajudicial, essa certidão, que na verdade vai ser cobrada pela mesma, é uma das prerrogativas, a cobrança é feita pelo mesmo rito da lei de execução fiscal. Por que execução fiscal? Isso tem natureza tributária? Olha, o da OAB é controverso, os outros é bem tranquilo. Para todos os outros órgãos que compõem os conselhos de classe, CRC, CFC, o dos médicos, dentista, CREA, todos esses aí é pacífico que eles têm natureza tributária. Mas a anuidade da OAB é algo meio controverso. Como isso aqui nunca vai ser cobrado no exame da ordem, porque isso não é certo, não tem uma definição, isso é ou não é, como é algo um pouco controverso, né, eu acho que, mas uma coisa é certa, o não pagamento disso, a OAB vai expedir uma certidão, essa certidão, na verdade, ela tem uma função igual a CDA vai ter, ela vai constituir um título executivo extrajudicial, que uma vez passada pelos trâmites internos da OAB, vai poder ser cobrada na mesma forma que, inclusive pela lei de execução fiscal, né? A OAB vai promover essa execução, cuja competência é na Justiça Federal, por OAB ser um serviço público federal, né? Então ela vai ser feita na Justiça Federal, essa execução fiscal, e vai ser cobrada como um tributo. Não tem natureza tributária, tá? Quer dizer, não estou dizendo que não tem, é controverso isso, né? Uma regra muito importante, né? Eu lembro quando a contribuição sindical ainda era obrigatória, né?
no Brasil, antes da reforma trabalhista, e se questionava, e a OAB? A OAB fala o seguinte, olha, quem paga a contribuição anual para a OAB não está obrigado a pagar a contribuição sindical. Por quê? Porque quem representa os advogados do Brasil, pouco importa se eles são empregados ou se são advogados autônomos, a representação compete à OAB. Tem regra lá, até não é proibido tecnicamente ter sindicato, né? Tecnicamente nem é proibido, mas ele não representa a categoria. Quem representa a categoria é a OAB. A OAB tem exclusividade na representação da categoria. Isso é uma diferença de qualquer outro conselho de classe, porque todos os outros conselhos de classe, mesmo eles existindo, eles representam a categoria, mas os empregados que compõem aquela categoria, eles vão ter sindicato. E para fins trabalhistas, a representação se dá por esses sindicatos, que não é o caso da OAB, tá? E aí tem algumas coisas sobre os cargos, né? O conselheiro ou membro de diretoria da OAB é um exercício gratuito e obrigatório, considerado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade e aposentadoria. O presidente dos conselhos da OAB tem legitimidade para agir judicial e extrajudicialmente como qualquer outra pessoa que infringir as disposições ou fins desta lei. O que ele está dizendo é basicamente o seguinte, que quem ocupa esses cargos exerce um munus público, né, uma função pública, gratuita. Então, antes de mais nada, se perguntarem, ganha salário? Não, por lei não ganha salário. Né? Esses cargos de direção, né, porque a OAB tem funcionários, a OAB tem pessoas que trabalham lá, né? E essas pessoas que trabalham lá, obviamente, elas têm que ser remuneradas. Né? Todo mundo trabalha na OAB que não ganha salário. Mas quem tem função de membro, de presidente, de conselheiro ou de membro de diretoria, a OAB não lhes remunera por isso. Provavelmente, eu não tenho muito conhecimento de causa prático, deve existir algum tipo de ajuda de custo quanto às despesas, por exemplo, com transporte, com alimentação, com viagem, para participar das reuniões em nome da OAB, mas não uma remuneração direta, né? Não uma remuneração direta. Mas eles então têm legitimidade para representar, né, esses órgãos, né? E aí ele está falando de umas prerrogativas que esses presidentes têm de intervir em qualquer processo e requisitar informações, mas eles sempre o fazem em nome da OAB, tá? Então, assim, como a nível seccional, das subseções, perdão, nas subseções ela não tem personalidade jurídica própria, eu lembro que o Conselho Federal tem e o Conselho Seccional tem. Como na subseção eles não têm personalidade jurídica própria, a representação se dá pelos seus presidentes ou conselheiros. Né? O presidente do conselho, na verdade, né? Do conselho que é basicamente o presidente da OAB local, né? A nível da subseção. E ele pode intervir em processos aí representando a OAB. Pode pedir informações como representante legal da OAB. Mesmo por quê? Porque a nível local, a OAB não tem, né? A nível local, ela não tem personalidade jurídica, diferente do nível estadual e a nível federal, que eles têm. Para a gente avançar, hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o Conselho Federal, né? Que é o órgão mais importante. O órgão mais importante. Bem, como que é a composição do Conselho Federal? Né? A composição do Conselho Federal ela é mais ou menos o seguinte. Ela tem representações. O Conselho Federal ele vai ter um presidente eleito dentro do Conselho Federal, e essa é uma briga muito antiga dentro da OAB, né? Se fala muito na necessidade, ou muito se discute a necessidade de mudar esse modelo, mas hoje o presidente do Conselho Federal ele não é eleito diretamente. É uma eleição indireta. A nível seccional e a nível de subseção, sim, eles são eleitos diretamente. É claro que você não vota no presidente, você vota numa chapa. Mas nas chapas vai ter lá quem que vai ocupar o cargo de presidente, de vice, tem todos os cargos da chapa. E você vota a nível da seção, né? E a nível estadual, que seria a nível seccional, ou seja, da subseção a nível local e a nível estadual, que seria da seccional. E a nível federal? Essas eleições estão de forma indireta. Cada conselho seccional vai indicar membros, né, para o Conselho Federal. Eles, inclusive, vão ser eleitos, porque eles estão naquela lista. Quando você vota naquela lista, quem são os membros que vão ser no Conselho Federal? Fulano, fulano, fulano.
Então, quando eles são eleitos, eles vão compor o Conselho Federal, e o Conselho Federal, né, que é composto também por outras pessoas, né, vai eleger o seu presidente. Então, o Conselho Federal ele é composto por integrantes de delegações de cada uma das unidades. Então, tem representação de todas as seções no Conselho Federal. Também tem cargos de ex-presidentes ou membros honorários e vitalícios. Quanto que é essa delegação? 3 representantes por seccional. Então, de cada uma das seccionais vão ir 3 representantes. E mesmo não sendo necessariamente tendo direito a também participam todos os ex-presidentes da OAB também podem participar do Conselho Federal. Todos os ex-presidentes. Eles têm direito à voz na sessão, está querendo dizer isso. Mas é obrigatório, então, a representação de 3 conselheiros federais para cada seccional. Então, cada seccional vai eleger 3 conselheiros federais e esses conselheiros vão compor ali, junto com os de todos os outros estados, o Conselho Federal da OAB. E dentre esses conselheiros, que será eleito, né? Será eleito um deles para exercer o cargo de presidente. E além, também podem participar do Conselho Federal, também participarão das reuniões do Conselho Federal, além desses 3 representantes, o presidente de cada seção. Né? O presidente de cada seccional também tem assento na condição não de conselheiro, mas na condição de representante do Conselho Seccional. Né? Então, os presidentes dos conselhos seccionais, na sessão do Conselho Federal, têm lugar reservado de delegação e têm direito somente à voz. O que ele quer dizer com isso? Que eles participam, mas não votam. Não votam. Eles participam, mas não votam. Mas eles podem participar dessas reuniões representando a sua delegação. Então, numa reunião plena do Conselho Federal, você teria ali, na verdade, 4 representantes por estado. 3 conselheiros federais e mais o presidente da seccional, que também vai poder participar. A diferença é que nas deliberações ele vai poder falar, mas o que ele vai ter ali, o que se ressalva no estatuto é que ele não tem direito a voto. Ele participa, mas não vota. E, importante, tá, pessoal? Além dessas disposições que a gente vai falar aqui, existe também um regulamento geral, né, do Conselho Federal, de como que ele funciona. É um regulamento. Isso é aprovado por uma... Isso é aprovado por uma... É aprovado pelo próprio Conselho Federal e é por meio de resolução. Só uma curiosidade, isso não é cobrado no exame da ordem, tá? Isso não é cobrado no exame da ordem e isso é muito burocrático, é muito burocracia interna da OAB, por isso que não é muito cobrado. Também uma questão aqui sobre o presidente, é que o presidente do Conselho Federal da Ordem, ele, nessas deliberações do Conselho, nas deliberações do Conselho, ele tem apenas voto de qualidade, ou seja, é só quando houver ali a necessidade de um desempate, né? E aí então que ele vai ter essa deliberação. Mas ele não vota a princípio. E aí o voto é tomado, voto é colhido aí por votação por delegação e ele não pode votar, não vão poder votar os conselheiros quando por algum motivo aquela deliberação seja de interesse da sua seccional. Então os conselheiros daquela seccional, por um óbvio conflito de interesse, não vão poder votar naquela matéria, né? Daí tem a direção dentro desse Conselho Federal, e cada membro de delegação tem direito a um voto, sendo vedado a participação desses membros. Esses membros vitalícios eles participam do Conselho, mas eles também não votam. Vamos às competências do Conselho Federal, que é o que talvez mais nos importa, né? De forma bem rápida. É função do Conselho Federal cuidar das finalidades da OAB, que a gente representá-la em juízo, né? Sempre nos interesses coletivos. Tudo isso vai ser por deliberação. É lógico que o Conselho Federal, o que ele vai dizer? Olha, vamos entrar com uma DI, né? Vocês sabem lá, no 103 da Constituição, uma das competências é entrar com a DI, ADC, ADPF, né? É competência do Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB tem competência para isso. E aí ele vai ter que deliberar. Vamos entrar com uma DI nesse sentido? Não vamos, né? E vai deliberar nesse sentido aí. Então vai ser feita essa DI. Né? Não é ele que, o Conselho Federal, vai fazer a DI, obviamente. Existem comissões internas, juristas lá que fazem isso. Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Representar com exclusividade os advogados a nível brasileiro e internacionalmente. Né?
Veja que é meio redundante essa questão da representação a nível nacional. Quantas vezes eu já falei disso? Que quantas vezes isso se repete? É competência do Conselho Federal editar esse regulamento geral e o código de ética, né? Adotar medidas para o regular funcionamento dos conselhos seccionais, então ele fiscaliza o funcionamento dos conselhos seccionais, intervir nos conselhos seccionais em caso de violação grave da lei ou do regulamento, cassar ou modificar de ofício, mediante representação de qualquer ato, mediante representação qualquer ato, órgão ou autoridade da OAB contrário à lei, ou seja, se qualquer entidade da OAB seccional ou subseção praticar algum ato ou editar algum ato contrário à lei, ao regulamento geral e ao código de ética aos seus provimentos, o Conselho Federal tem a prerrogativa de cassar aquela decisão, né? Então vamos dizer assim que a OAB Paraná cria aqui um ato que, por exemplo, desrespeite alguma das previsões do Estatuto da Advocacia. Qualquer um que representar perante o Conselho Federal vai ouvir o OAB Paraná e se entender que aquele ato ali viola o Estatuto da Advocacia, pode cassar aquele ato. Também tem a questão de ser um grau recursal, né, das deliberações a nível seccional, né, nos casos possíveis. No caso vai ser até a questão da ética e disciplina, porque tem um tribunal de ética e disciplina a nível seccional e um a nível do Conselho Federal, vai ser um grau recursal. Então, em questões decididas nos processos nos conselhos seccionais, nos casos previstos em lei, né, e nos regulamentos, vai ser também uma instância recursal, né, que também vai rever as decisões dos conselhos seccionais. Dispor sobre a identificação dos advogados, respectivos símbolos privativos, né, ou seja, dispor sobre símbolos da OAB, apreciar o relatório anual e deliberar sobre balanço e contas da diretoria, homologar ou mandar suprir relatório, ou seja, fiscalizar as contas também, né? Isso é função dele, porque a OAB a nível nacional tem vários órgãos internos funcionando, e esse conselho, o Conselho Federal, ele é como se fosse ele faz aqui a função também de fiscalizar o funcionamento interno da OAB, né? Que a OAB também tem uma série de funcionamentos internos. Quinto, constitucional, né? As listas dos quintos constitucionais, né, para preenchimento das vagas no dos tribunais de âmbito nacional ou interestadual, porque a nível estadual vai cumprir a cabo seccional. Então, a lista do quinto constitucional do TJPR é feita pela OAB Paraná. Agora, do TRF4, né, e, por exemplo, do STJ, do TST, do TSE e dos tribunais regionais federais, aí é competência do Conselho Federal. E do TRT, professor? Do TRT, como ele é nível apenas do estado do Paraná, aqui no Paraná é o Conselho Seccional quem faz. Mas vocês sabem na distribuição de Justiça do Trabalho que tem alguns tribunais do trabalho que compõem 2 ou mais estados. E aí, nesse caso, você teria que ouvir os 2 conselhos, conforme competência do Conselho Federal. Ajuizar a ação direta de constitucionalidade, isso está na própria Constituição. Cobrar com o aperfeiçoamento dos cursos colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, opinar previamente nos pedidos de apresentação de criação ou reconhecimento, já falou dessa competência, né, que o Conselho Federal tem, mas é lógico que ele tem que delegar essa função, o Conselho Federal fiscalizar todos os cursos, mas existem diretrizes a nível federal de o que um curso de direito tem que atender, né, e isso vem do Conselho Federal. Aí tem competências administrativas, como vender ou comprar, vender ou dar em garantia bens imóveis que pertençam ao OAB, né? Participar de concursos públicos em todas as suas fases, os concursos de abrangência estadual ou interestadual. Todos os concursos de carreiras jurídicas, tá, pessoal? A OAB participa, né? Concurso do Ministério Público, da Polícia e principalmente da magistratura, a OAB sempre tem vaga nesses concursos. Inclusive nas provas orais, você obrigatoriamente vai ter que ter um avaliador da OAB lá. Na prova oral para ingresso da magistratura, do Ministério Público, Defensoria, a OAB sempre tem que participar desses concursos públicos. Fiscalizando o quê? Em nome das carreiras jurídicas, né? E aí, enfim, e resolver outros casos omissos, tudo que não tiver previsão no estatuto, quem regulamenta a nível nacional é o Conselho Federal da OAB.
né? Ele é composto também, né? O Conselho Federal, além do Conselho, ele é composto por um presidente, um vice, um secretário adjunto e um tesoureiro. O presidente é talvez o cargo mais de destaque desse conselho, né? Ele é eleito, né? E ele exerce a representação nacional e internacional da OAB, competindo inclusive a convocação do Conselho Federal, presidindo e representando ele para todos os fins. Lembra que ele é um representante desse conselho, ele não é dono desse conselho, ele é o representante desse conselho. Mas ele é que vai presidir esse conselho, né? Outras definições dos outros cargos vão ser feitos, digamos assim, esses outros cargos aí internos como vice-presidente, secretário adjunto, secretário-geral e tesoureiro, as atribuições dele não estão previstas no estatuto, e sim nesse regulamento geral. E eles têm algumas outras regras previstas nesse regulamento geral, como substituição, falta, férias, vacância, impedimento, enfim. Então, lembrando aqui mais uma vez, né, que o presidente, ele, em regra, ele não vota, né? Ele vai votar só como voto de qualidade. O que é voto de qualidade? Aquele para desempate. Vou ler aqui para vocês. Ó. Nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como membros de suas delegações. Ou seja, eu voto como membro do estado que eu pertenço. Cabendo ao presidente apenas o voto de qualidade e o direito de embargar a decisão se ela não for unânime, né? Traduzindo isso, né? Os membros dessas diretorias, porque veja, o presidente do Conselho Federal, o tesoureiro, o secretário-geral, o secretário adjunto, todos eles, para poderem exercer esse cargo, eles são membros de uma diretoria, perdão, de uma delegação. Ou seja, ele foi eleito por algum estado para estar lá no Conselho Federal. Então, quando ele vota, ele não vota como presidente, ele está votando como membro da sua delegação. O tesoureiro, ele não está votando como tesoureiro. Então, o que o presidente faz? Ele só vai ter voto de qualidade para desembargar, ou seja, para decisões que estão empatadas, né? Ou seja, não houver ali unanimidade, não se encontrar ali uma decisão, um consenso, né? São basicamente essas regras, só lembrando uma regra que eu passei meio batido aqui, tá, pessoal? Quando eu falei de indicação para o quinto constitucional, é muito importante deixar claro que os membros do Conselho Federal não podem ser indicados. Eles não podem, ser indicados eles não podem ser indicados, não podem se indicar, né? O Conselho Federal não pode indicar um dos seus membros para compor lista do quinto constitucional. Lembra que essa lista vai ser então aprovada, depois ela vai uma lista sêxtupla do Conselho Federal, do Conselho Seccional vai para o tribunal vai transformar em lista tríplice e o governador ou o presidente nomeia um dos então componentes da lista tríplice, né? Então essa lista que vai sair para o quinto constitucional é uma lista sêxtupla, vão 6 nomes pro tribunal, pro respectivo tribunal. O tribunal vai diminuir essa lista de 6 para 3 e desses 3 o chefe do executivo, o presidente ou o governador, dependendo do tipo do tribunal, vai escolher um desses membros. E aí então você escolhe o representante que vai compor o quinto constitucional naquele tribunal. A ideia é mais ou menos essa. Espero que tenha ficado claro para vocês. Permaneço aí à disposição de vocês nos grupos do WhatsApp. O tema aqui é relativamente tranquilo, eu não vejo nada aqui muito complicado, mas caso vocês tenham dúvida, não se olvidem de me procurar. Muito obrigado pela atenção de vocês e um excelente estudo a todos.